De um modo bem rápido agora, só para customizar esses processos nas diferentes vinificações, no vinho tinto é uma característica fundamental dele ter maceração, tá? E para ele ter maceração, provavelmente eu tenho que ter ali a uva esmagada, né? Ou não, ela pode ser tratada inteira, mesmo com engaço, esmagada com engaço, ou apenas desengaçada e posta inteira, para que por alguns processos especiais acabe largando suco e o mosto, né? A palavra correta, e a gente consiga ter aquele meio líquido para fazer a fermentação. Quanto tempo que vai ficar aí em contato com as cascas depende de cada uva, de como que foi a safra e da minha perspectiva para aquele vinho. A minha perspectiva, claro, precisa estar conjugada com esses outros elementos e também com a necessidade comercial. Mas é isso que vai dizer quanto tempo que eu posso fazer a maceração. Porque é claro que quanto mais tempo, mais encorpado fica o vinho. Aí isso tem que ser levado em conta. Quanto mais eu mexer com essa mistura de casca e líquido, também mais encorpado fica. E a maceração normalmente se dá junto com a fermentação, mas é importante dizer que maceração é uma coisa e fermentação é outra. Pode ter maceração antes, pode ter maceração durante, quase que obrigatoriamente, raros casos que não. Pode ter maceração posterior. Que é uma ideia de uma remontagem em aberto. O que é uma remontagem? A passagem do vinho aí da parte de baixo para a parte de cima do tanque para revolver as cascas e fazer uma extração melhor dos compostos da casca. Detalhe, quanto mais eu faço, mais extraio coisas das cascas. Então, nem sempre eu quero fazer muitas. Se eu quiser fazer um vinho leve, se não tiver uma grande uva. E o contrário acontece quando eu tenho grande uva e uma perspectiva de fazer um vinho para muito tempo, de amadurecimento e envelhecimento. E também a remontagem ajuda aí a tirar a não deixar a superfície muito exposta das cascas, que elas vão formar aquele chapéu à medida que o gás carbônico as empurra para cima. E aí esse chapéu em contato com o oxigênio, isso era para ser uma seta, eu não consegui fazer. E esse gás carbônico, esse chapéu em contato com o ar atmosférico, né, com bastante oxigênio, pode desenvolver bactérias acéticas e gerar o que a gente chama de acidez volátil, que é uma palavra bonita e que de necessidade analítica para dizer vinagre. E a gente não quer vinhos com muito cheiro de vinagre. Preciso e vou ter acidez volátil, mas ela tem que ser baixa e não dominar. Isso é uma das importâncias da remontagem também. Por isso que por máximo que eu não quisesse um vinho com pouca maceração, eu não podia dizer, deixa a casca lá em cima e está tudo bem. Não, de jeito nenhum. Que aí, como eu disse, né, quanto mais tempo a gente tem de maceração, mais encorpado é o vinho. Quanto mais a gente fizer revolver esse bagaço, mais encorpado é o vinho. E quase sempre, no vinho tinto, fermentação malolática. Para quê? Porque um vinho que é tânico não se dá muito bem com acidez. Em que pese que seja bom a dobradinha tanino e acidez para o envelhecimento, que a acidez é um certo fator de conservação, e o tanino também pode ser. Mas é sobretudo um fator de longevidade, né, no tanino. Eles não conversam muito bem sensorialmente. Então, provavelmente eu vá fazer a fermentação malolática nos tintos, inclusive nos leves, que ajuda, tira, o ácido málico é extremamente agressivo para o equilíbrio de qualquer vinho tinto. Aí, esse vinho que começa com a maceração, que vai ser desengaçado, provável ou não, provavelmente sim, que vai ser esmagado ou não, na maior parte dos casos sim, que vai passar por um processo de fermentação, pode ter maceração antes, depois, mas provavelmente quase que sempre durante. Esse vinho vai ser, por fim, foi fermentado, passou pela malolática, vai ser finalizado, estabilizado, clarificado, filtrado, e se for o caso, vai para o carvalho. Pode ir antes de ter terminado toda a estabilização, às vezes as borras finas ajudam aí a tornar o carvalho mais
harmônico no vinho e liberam compostos que ajudam ali a dar estrutura para o vinho, mas o mais comum e mais fácil e mais garantido é não pôr tanta borra na barrica pela questão microbiológica. Então, por um lado, as borras dão resultados bons, por outro lado, elas podem significar alguns riscos. Eu gosto bastante, assim, se vinificasse tintos e brancos também. Para a barrica, eu deixaria ele com borras finas, mas borra fina, não é aquela borra de fermentação. É borra de umas 2, 3 vezes ali que você tirou aquele precipitado do fundo. O amadurecimento em carvalho vai acontecer, né, nas barricas, quando a gente tem ali, né, a oxigenação controlada, com uma oxidação baixa, não aquela oxidação que acontece com o vinho pronto aberto, não é isso, é quantidades baixas de oxigênio que se ligam, que não ficam ali disponíveis para acabar e oxidar outros compostos, mas oxidam e se ligam convenientemente em taninos, ajudando a afiná-los, a torná-los mais estáveis e ajudando também a estabilização de cor, tá? E no caso da barrica, que a oxigenação acontece, a microoxigenação acontece paralelo aí à passagem de aromas, a gente vai ter também o ganho de características sensoriais. Quanto tempo vai ficar em carvalho? A gente já comentou que isso é muito variável. A maior parte dos tintos vai ficar ali 2 meses, é muito pouco, inclusive. Normalmente fica mais, 3, 6, 8, 12 meses. Na nossa realidade, dificilmente passa de 12 meses, mas nada impede. E também, não é um assunto que eu quero acabar aqui, esvair agora, mas a nossa forma de pensar em vinho em carvalho no Novo Mundo, sobretudo no Novo Mundo do Brasil, é madeira nova, bastante impacto aromático. Na Itália se trabalha muito, e outra, sempre barricas, na Itália se trabalha com recipientes maiores, madeiras velhas, tempos longos, mais influência de oxigenação, menos da madeira. Então isso também vai influenciar no tempo que a gente vai deixar o vinho e nas características sensoriais que ele vai ter. Eu, embora, como eu disse, não quero acabar com este assunto aqui, tomar grandes vinhos italianos te exige algum tempo de conhecimento de vinhos, porque eles não são exatamente iguais aos nossos. E aí tem quem odeie e quem ame. Eu sou dos que ama e dos que eu prefiro do que os nossos. Mas é importante dizer, às vezes até nas escolas de enologia não se fala muito sobre isso. A forma como o Novo Mundo vê carvalho é um pouco diferente da que o Velho Mundo vê carvalho, que prefere inclusive carvalhos de mais uso e maiores tempos, enquanto a gente até quer tempos grandes, se for o caso, mas sempre em carvalho novo com um impacto sensorial tremendo, que a mim não me agrada muito, e que é muito símbolo da forma americana de fazer vinho. Aí quem não tem cão, caça com gato, né? Se eu não tiver barricas, e eu quiser, mesmo se eu não tiver barrica, se eu quiser arredondar meu vinho, e não quiser a influência da barrica, das características da madeira, eu posso lançar mão da microoxigenação. São os equipamentos que vão fazer um tic-tac bem típico na cantina. Uma centralzinha dessas acoplada aí num sistema de oxigênio consegue controlar uma cantina inteira de tanques e ela vai de tanto em tanto largando uma dose baixíssima de oxigênio que vai se incorporar igualzinho era numa barrica. O que ela faz é simular as doses de oxigênio que a barrica passava para o vinho. Com isso faz a polimerização dos taninos, aumenta a estabilidade de cor, faz o vinho ficar pronto antes do que simplesmente ficasse parado na cantina. E de uma forma parecida com que se ele fosse amadurecido em barricas, só que sem o gosto de madeira. Ou não, porque a gente pode fazer uso aí a gente costuma falar chip de carvalho, mas na verdade tem diversos tipos, tem pedaços, aduelas, staves e virutas, que é uns redondinhos, e o chip efetivamente, não sei porque virou chip, né, mas enfim, que são cavacos, pedaços de madeira. Maravalha, né? Maravalha serragem foi proibida, a OIV botou um tamanho mínimo de formato ali, o pó de carvalho, maravalha pode, pó já não pode, eu não me recordo o tamanho. Para quem é signatário do OIV, para quem não é, faça como queira. E os Estados Unidos não são, podem fazer como eles querem. A gente não deveria.
Talvez às vezes a gente faça. E aí a dobradinha, chip e microoxigenação, dá igual barrica? Não. Porque assim, é muito difícil a dosagem do chip, ou da madeira alternativa, principalmente quanto menor ela é, muito difícil tu fazer assim, a exata proporção que você tinha lá de superfície de contato, não dá tão certo. Quanto maior for a partícula, sobretudo aí se tiver tábuas efetivamente, que tu mergulha num tanque de vinho, melhor é o resultado. E inclusive tem resultados convincentes com a dupla staves, aduelas, enfim, né, como se fossem as tábuas do barril imersas e microoxigenação. E digo mais, grande parte desses vinhos meio commodity que a gente tem aí no mundo, vou falar nomes até, Jacob's Creek, Casillero del Diablo, que mais? Deixa eu pensar aí, alguns outros, bom, não faltam vinhos uma faixa média de preços, que são bons, mas não são o top dos tops e que são muito semelhantes ano a ano, porque tem processos que acabam fazendo dele, além de estar num clima, claro que é mais estável, tem processos que acabam fazendo ele ser um pouco mais estável, que é aqui a microoxigenação e a presença de carvalho alternativo, né, não das barricas. Às vezes nem a microoxigenação, só o carvalho mesmo. Não é coisa de brasileiro isso, é importante dizer. Qualquer que tenha sido o tratamento desse vinho, né? No fim ele vai engarrafar. Se ele for jovem, eu quero que ele vá para o mercado. Se ele for de guarda, vai para as caves até quando eu achar, a gente já conversou sobre isso, quando parecer adequado que ele vá para o mercado. Lembrando que normalmente a gente precisa mandar um pontinho menos, né? Uns bons pontinhos menos. Porque as pessoas, com aquela maldita frase que eu não vou polemizar agora, de que o vinho quanto mais velho é melhor, elas compram vinho hoje para abrir quando o filho fizer 18 e o filho tem 5 anos. E aí tomam muita porcaria, que não é vinagre, mas sim vinho oxidado e passado velho. Agora, para a gente concluir essa parte do tinto, e nosso assunto nos brancos vai ser rápido e a gente já encerra essa parte geral de fermentações, de vinificações, garrafa não é um ambiente oxidativo. Mas tem a rolha que passa oxigênio, não interessa. Aquele oxigênio que passa ali é baixo, de preferência ele não deveria, quanto menos passar, melhor está conservado. E não é isso que faz a criação do buquê no vinho. Temos uma fase oxidativa no amadurecimento em barrica e temos uma fase redutiva no envelhecimento em garrafa. Inclusive, algumas coisas que acontecem na oxidação são desfeitas na redução, mas isso é normal, não é que não tem sentido, assim, fez aquilo para desfazer, não, é a forma de ter. Até para você conseguir algumas coisas que ficam perenes, outras acabam voltando nesse processo. Estou falando isso bem por alto, para não entrar em questões muito técnicas, mas efetivamente, e isso sim nos interessa, garrafas são ambientes redutivos, nada de dizer que a microoxigenação é importante para o envelhecimento do vinho em garrafa. Que por isso que esse screw cap é terrível. Na verdade não, né? Na verdade o screw cap é muito bom porque permite que não tenha oxigenação e não oxide o vinho precocemente, como pode acontecer com algumas rolhas. Entre vários outros problemas, não quero falar de vedações nesse momento. Os taninos vão na garrafa, eles polimerizam nas barricas, se juntam por oxigênio, aqui eles se adensam um com o outro, se agrupam e vão formando compostos pesados. Cada vez que eles se juntam, eles perdem reatividade, ficam mais macios, dão uma ideia maior de volume, menos agressividade, até um tempo, falando bem grosseiramente, que tanto tanino se juntou que ele precipita. Por isso que vinho velho perde cor e fica mais aguadinho, perde estrutura, porque o tanino se juntou com a cor e aquilo virou imenso e foi para o fundo e fica aquela borra preta, aquele depósito que se pôr na boca parece um pouco gelatinoso até, e o vinho fica sem cor e sem tanino, nada mais é do que por isso. E isso é um processo que acontece muito na forma redutiva.
A cor, como eu disse, diminui com o tempo, o tanino diminui com o tempo, e alguns aromas são criados aí na fase redutiva, que cria um mobuquê, que é aquele aroma mais complexo, de terciário, né? E é diferenciado que nem todo vinho tem, mas só os que podem ter a capacidade aí de amadurecer em garrafa. Inclusive é a redução acentuada que faz com que a decantação seja boa. Nem sempre, às vezes ela é um pouquinho... Vinhos muito reduzidos tendem a se oxidar muito fácil, e vinhos muito velhos, às vezes acabam oxidando demais. Oxigenando e efetivamente oxidando e ficando sem graça. Eu não sou um grande fã de decantação, não é um assunto de agora, mas eu acho que é uma coisa a ser feita com cuidado e eu prefiro ir apreciando o vinho na taça ao longo do tempo. E aí que a gente tem, então, inclusive, o fato da redução traz a ideia da decantação. E no vinho branco, bem rapidamente, a primeira coisa é, diz que a gente vai acabar no vinho branco. E o rosé é um branco com cor, tá? Em formas bem gerais. Então a única diferença é que a maior parte dos vinhos brancos vai ter a uva inteira ou talvez desengaçada, esmagada, prensada e o líquido fermenta separado da casca. Clarificado, inclusive, é isso que faz esse vinho como a gente tem hoje. Bem límpido, bonito de cor, limpo de aromas, fresco, jovem, agradável e que não envelhece bem. Só para a gente continuar, típico da fermentação dos brancos, para os tintos é a maceração e por isso a temperatura é um pouco mais alta, para os brancos a baixa temperatura. Isso dá a cara do vinho branco atual e a ausência de sólidos. E mais uma vez a clarificação do mosto. Essa é a tríade que faz o vinho branco como a gente vê hoje. Posso fazer maceração no vinho? Tá? Não estou falando de vinho laranja, tá? Que a gente pode falar em um outro momento, mas o vinho laranja não é exatamente isso que a gente fala de maceração breve e maceração a frio, tá? É uma maceração de horas para tentar agregar um pouco mais de aroma que está na película da uva, mas acaba agregando um pouco de estrutura, às vezes para bem, às vezes para mal. A maior parte das vezes é uva prensado direto, mosto separado, clarificado, fermentado em baixa temperatura. Essa é não gosto de falar a fórmula, mas é a tríade do vinho branco atual, que é um vinho que me agrada muito fresco, muito jovem. Aqui uma dobradinha legal, né? Prensa pneumática e tanque de inox com cinta de refrigeração, né? Separa o mosto, usa os tanques, faz a clarificação do mosto, fermenta a baixa temperatura e assim tem esses vinhos como a gente tem. Eu vou falar em duas marcas comerciais que tem a cara do vinho moderno. Um deles, Almaden, qualquer dos brancos. São excelentes como vinhos baratos, sim. Vinhos baratos são excepcionais, né? Mas são vinhos modernos, típicos da forma de se fazer vinho branco. Botticelli Chenin Blanc. Para mim foi outra, faz muito tempo que eu não provo, mas eu me lembro assim que me marcou, né? Uma aromática gostosa, fresco, inclusive na realidade do Vale do São Francisco de ser quente e com a cara do vinho moderno, numa empresa que nem é tão tecnológica, não é tão imensa e enfim, é rica e tecnológica e fez um vinho como se imagina do vinho branco atual. Tem gente que vai odiar essa minha fala, porque vai dizer que vinho branco atual é sem graça, eu gosto mesmo de vinho laranja, eu não gosto muito e eu prefiro. E a humanidade se matou muito para descobrir que separar a casca, clarificar o mosto e fermentar em baixa temperatura fazia um vinho branco mais fino. Longe de eu dizer o que é certo e o que é errado, mas eu particularmente acho os vinhos laranjas muito legais para provar, para ver que ele é complexo, para tomar uma taça. E para tomar mesmo eu gosto de um vinho branco como a gente faz hoje, que é como a gente fazia há muito tempo com mais dificuldade. Isso é um fato. No branco, então, a gente costuma evitar a fermentação malolática para preservar os aromas primários da fruta, secundários da fermentação alcoólica e não sobrepô-los com aquele aroma, ou sobrepor com os aromas da malolática, ou mesmo deixá-los, aqueles aromas mais amanteigados, um pouco discrepantes do que é um aroma mais fresco de grande parte das uvas brancas para vinhos jovens.
E na maior parte das vezes, terminou a fermentação, se não fez nem a malolática, estabiliza, clarifica, filtra em garrafa e não vai provavelmente também nem para barrica, algumas vezes sim, algumas variedades mais intensas, mas na maior parte das vezes não vai para barrica e nem vai amadurecer em garrafa. Pode não ir para barrica amadurecer em garrafa? Pode, mas o mais comum é que isso seja feito com os vinhos que vão para barrica, que vão ganhar estrutura, que vão ganhar aromas, que vão não ser tão frescos, embora uma acidez boa ainda faça deles mais equilibrado. Sobretudo porque a barrica dá uma certa cremosidade. E o vinho branco, normalmente a gente vai fazer essa coisa assim do, né? Terminou, fermentou, acaba com ele, engarrafa, rotula, manda para o mercado. Se tudo der certo, na próxima safra a cantina está vazia. Isso foi o que eu comentei, né? E o estágio em barrica é interessante, que ele pode ser fermentação alcoólica, fermentação malolática, amadurecimento posterior sobre borras ou mesmo com vinho límpido, ou as três coisas. Nada, cada um escolhe o que achar mais conveniente. A fermentação na barrica, seja malolática, seja alcoólica, a alcoólica é um pouco mais difícil, por o vinho estar mais carregado de micro-organismos, mas a malolática é mais tranquilo e, de todo modo, fermentar em barrica, seja qual for das fermentações, é parecido com o que é o vinho tinto ou mesmo branco quando tem borras, faz com que a madeira não seja tão saliente, casa mais. Não tem uma explicação, não tem uma grande pesquisa que mostre isso, por causa disso ou daquilo, mas é nitidamente no sensorial é um vinho com carvalho mais integrado. E claro, tem que ser variedades que tenham essa capacidade, né, de amadurecimento. A mais clássica é Chardonnay, mas tem cruzado, Semillon, várias variedades que dariam conta. E esses períodos, claro, são bem mais curtos do que os vinhos tintos. O vinho vai ganhar aí mais cor dourada, vai ser um vinho muito mais intenso de características visuais, olfativas e gustativas. E, claro, né, como já comentamos, nem tudo se presta para essa finalidade. Alguns Riesling também se prestam bem. Riesling é uma variedade que envelhece muito bem, mas quase sempre sem carvalho. E o que não quer dizer que não possa ir para carvalho e também ter vinhos que tenham aí um bom envelhecimento depois. E aí, o rosé, em pouquinhas palavras, é um branco com cor, com uma maceração pré-fermentativa. Não se fermenta, não se costuma, na maior parte dos casos, fermentar ele com a casca. Simplesmente se deixa ali a uva recém-esmagada em contato com as cascas, até que se tire a cor conveniente. Basicamente é esse o cálculo que se faz. Sabendo que ele perde um pouquinho e tudo mais, mas aí a experiência já te faz conseguir ali, esse é o ponto que eu preciso. E depois disso, é um vinho branco, vai fermentar em baixa temperatura. Se a uva tiver bastante cor, inclusive pode ser feita uma prensagem direta. Depois de fermentar, a maior parte dos rosés não se dá bem com barrica, por ser bem sutil e bem leve. Vai seguir o mesmo rito. Bem, terminei de fermentar, provavelmente não vou fazer malolática, quero engarrafar, mandar para a expedição e rezar que acabe até o ano que vem. E normalmente eles não se prestam, uns 2 anos ainda estão bem tomáveis, mas já não são igual para o branco, para esses mais leves, mas já não estão tão legais, que perdem seus aromas mais frescos e certamente depois disso não são bons. Então podem até não ser péssimos, mas perdem muito das características boas e ganham características desagradáveis. A oxidação, a cor fica mais feia, mais escura, por aí vai. E o rosé pode também ser um corte de tinto e branco. E agora está parecendo Prosecco rosé, nada mais é do que um pinguinho de vinho tinto em um vinho branco.
Mas é importante dizer, né? Não é bem isso. Não pode pegar um tanazão, um cabernetzão, uma mistura. Provavelmente é um vinho feito para isso, para não ser tão tânico, né? Porque senão, para ter cor e não ter tanino. E é parecido com o princípio de fazer espumante tinto, que não é um assunto para agora. E um pouquinho diferente do que é o branco, já que a gente disse, né, que eles são muito parecidos, além dos aromas frescos, ele tem aromas, né, de frutas amarelas, frutas brancas, ele tem também um pouquinho de aroma de fruta vermelha, que vem ali dos precursores da uva tinta.